Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Último vídeo, se tudo der certo, sobre pessoas altamente sensíveis. Vamos falar sobre trabalho, profissão, ambiente profissional dessas pessoas, tá bom? Um paz, se ele não conseguir se encaixar no trabalho, ele vai ser um profissional medíocre. Minto, medíocre não, porque ele é uma pessoa que se entrega. Então ele é literalmente 8 ou 80. Quando ele é 80, ele faz além da média de todos. Ele é muito bom. Mas quando ele se desliga por frustração, incompreensão, enfim, ele vai para abaixo da média. Ele se torna menos que medíocre. Ele é o que menos faz. Ele tem essa dificuldade e ao mesmo tempo uma qualidade, tá bom? Ele não vai conseguir se desenvolver de forma alguma. Não esqueça disso. Porque o coração dele tem que estar alinhado ao trabalho. Ele é lançado num estado de ansiedade constante. É muita coisa, é muito estímulo. Ele se esgota rápido. É muita gente olhando para ele. Ele tende a ser introvertido, tímido. E ao mesmo tempo ele não quer ser sensível, porque ele acha isso uma maldição. Ele acha isso um problema, ele quer resolver. Então ele entra num estado de ansiedade muito grande. Ele está sempre tenso, tende a ficar muito tenso no trabalho. E ele tem o costume de se sobrecarregar no trabalho, pegando o serviço dos outros. Ele enxerga o problema antes, ele pensa na solução antes de todo mundo perceber ou pensar. Ele se antecipa e faz. Ele não faz. Ele faz porque ele precisa fazer. É dele. Ele tem essa iniciativa, ele tem essa ousadia de ir lá e fazer. Ele viu o que tem que fazer e ele faz. Certo? E eles sempre procuram criar um ambiente social. Voltando um pouco ao sobrecarregamento. Por causa disso, as pessoas se aproveitam dele. E o que não era o serviço dele passa a ser. E quando ele tenta devolver, a pessoa não quer e fala, não, o serviço é seu. Então ele se sobrecarrega, percebe o seu sobrecarrego e tenta devolver. Só que na hora da devolução, as pessoas não querem ou não dão continuidade ao serviço. E aí a mediocridade volta, muitas vezes, ao local do trabalho. Eles são visionários, viu? Têm ideias incríveis. Ótimos planejadores, são muito analíticos, sistemáticos, criam um sistema, analisam tudo, sempre vigilantes, observadores, prontos a perceber o clima, inovadores e são conscientes do que acontece com eles e ao redor. Eles são conscientes, eles não são inconsequentes, são responsáveis ao extremo. E se esforçam em fazer tudo com excelência e tentam criar sempre um bom ambiente social. Porém, devido à cultura competitiva, tende a ver o trabalho como um lugar hostil e muito complexo, porque a sensibilidade não é valorizada no trabalho. Ela é vista como inútil e problemática para a empresa. Eles tendem a não ser valorizados, são incompreendidos e muitas vezes não são respeitados por causa dessa condição deles, genética. Isso é muito ruim. Esse é um dos motivos também da ansiedade que a gente falou logo acima. Porém, se eles são reconhecidos e valorizados, eles crescem, florescem. Caso contrário, não. Eles precisam de apoio. Se eles não têm esse apoio, eles vão se afundar. Frequentemente se esgotam fisicamente, emocionalmente, para tentar se encaixar num contexto que não tem nada a ver com a sua personalidade. Excelência e profissionalismo. Geralmente, as empresas para ele, o local,
não é a empresa. As pessoas da empresa são muito medíocres, são muito não profissionais. Medíocres profissionalmente, tá? Deixando claro. Medianas ou até menos, elas não querem estar ali, não querem crescer, mas eles chegam para fazer a diferença. Eles sempre fazem a diferença. Eles nasceram para fazer a diferença onde quer que eles vão. Só que muitas vezes fazer a diferença é confrontar, é dizer, não concordo. E aí constantemente eles geram um problema com todos. Porque às vezes eles, como eles são muito reativos, eles tendem a explodir. Eles não são muito pacientes com relação a essa incompreensão, porque é desde criança, a vida toda sendo incompreendidos. Então eles explodem, eles reagem da maneira errada. E é um problema. Eles tendem a trabalhar bem em equipe. Se eles são bons líderes, viu? Bons chefes, se conseguirem encontrar uma equipe com a qual ele consegue se ligar emocionalmente. Se ele não conseguir, ele vai ser um péssimo líder. Não vai saber trabalhar em equipe e vai ser um péssimo chefe. Porque ele vai se desestruturar no caminho. Isso não é bom. Eles tendem a se proteger do estresse desnecessário. Quando as pessoas trazem um problema para eles, eles se estressam. Porque eles pensam assim, esse problema é seu, não é meu. Você criou, por que você está trazendo para mim? Então, isso é um momento de imaturidade emocional. Mas acontece bastante. Eles têm a facilidade de descobrir mentirosos, puxa-sacos, aqueles com dupla motivação. Motivação errada, maligna. Eles têm essa capacidade fácil de entender, que a pessoa mal intencionada, de verificar. Já falei, são ótimos líderes, se tiver o apoio necessário. Preferem um ambiente tranquilo, com poucos estímulos. Então é muito interessante que ele tenha uma sala dele fechada, onde ele possa fechar a porta e realmente descansar um pouco da luz. Eu mesmo, quando eu chego no trabalho, eu apago a luz. Eu fico no escuro, porque a luz em excesso me estressa. Quando eu chego em casa, eu só ando no escuro, porque eu não consigo, a luz me incomoda demais. Então isso é muito realidade para mim. Tem dificuldade para competitividade e exigência, porque eles não são competitivos. Eles não querem ser melhores do que ninguém, eles querem só fazer. Eles sabem o que tem que ser feito, vão lá e fazem. Eles não se importam muito com o dinheiro, eles se importam com o reconhecimento, a valorização, o apoio. É isso que eles procuram. O dinheiro eles entendem que é só consequência, porque eles são bons. Qualquer empresa que eles começarem de baixo, eles vão subir, porque eles são assim. Eles conseguem ser assim. Certo? Pessoal, finalizei por aqui. Peço perdão pelos vídeos um pouco extensos, mais que o comum. E eu espero que essas informações ajudem você, pessoa altamente sensível, a entender que você é uma dádiva, você é uma virtude. O que você tem, quase ninguém tem. De 10 pessoas, só você e mais uma tem. Isso é uma qualidade extremamente incrível. Aprenda a valorizar. Aprenda a entender que você é único. As pessoas não vão te entender, mas aprenda a se aceitar e busca ajuda no Senhor. Busca compreensão no Senhor. O Senhor Jesus, tá bom? Vá na sua palavra, leia sobre Jesus e veja o cuidado, o carinho com o qual ele tratava aqueles que ninguém mais dava valor. Tá bom? Inclusive aqueles que erravam também. Certinho? Eu desejo a você que você se encontre, que você entenda que você tem dons para ajudar as pessoas. O seu dom é ajudar as pessoas. Então ajude. Não viva para você mesmo. Se você se sente sozinho, é porque você está vendo a vida para você. Está na hora de você abrir os braços e abraçar mais pessoas, ajudar as pessoas. E muitas vezes as pessoas não vão nem querer a sua ajuda. Porque não te conhecem, porque você é tímido demais, porque elas não sabem que você tem isso para dar.
Mas vá atrás daqueles que precisam, comece pelos carentes, talvez um orfanato, uma casa de idosos, faça alguma coisa. Se entregue, se dê, não viva para você, ame, porque esse é o mandamento do Senhor. Ame como eu amei, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe, que a paz seja contigo e compartilhe com quem precisa, tá bom? Até a próxima.